Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública. Aqui é onde a gente tenta levar a geografia para todo mundo e tornar a ciência geográfica uma coisa pública, de todos para todos, porque é uma forma muito interessante e crítica de analisar a realidade como ela está posta. Então eu estou aqui para tentar difundir a visão geográfica do mundo. No dia 20 de março de 2023, acontece o equinócio de outono aqui para o hemisfério sul. Exatamente às 18h25, o Sol vai estar passando, fazendo um ângulo de 90 graus, o Sol a pino, o Sol perpendicular à superfície, exatamente na latitude 0 grau, que nós chamamos carinhosamente de linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Isso é um equinócio. Vocês têm que lembrar que equinócio significa equidade, que lembra igualdade, e solstício é outra coisa. Vamos falar sobre isso, sobre esse acontecimento e o porquê que a gente tem as 4 estações do ano, por que tem lugar que as 4 estações do ano são melhores definidas do que em outros, por que acontece isso tudo, e como que isso influencia na nossa vida, cara. É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Vamos pro vídeo, roda a vinheta. Mentira, eu não tenho vinheta ainda, inclusive se você quiser fazer uma vinheta pra mim, fica à vontade. Eu não tenho vinheta porque eu não sei fazer. É simples. É questão técnica mesmo. Mas beleza. O que eu sei fazer é falar de equinócio. Então vamos falar de estações do ano, movimentos da Terra, Terra-mãe, nossa casa, que o capitalismo está destruindo. E eu tô aqui para tentar impedir isso. Aqui temos um vídeo que eu vou tirar o som, porque quem vai falar sou eu, enquanto o vídeo acontece. Porque tem um cara falando muito bem, inclusive, né? Mas eu prefiro falar da minha forma, tá? Aqui nós temos a Terra. A Terra tá aqui, ó. Opa, tá girando, hein? Tá fazendo um movimento de rotação. Ela tá rotacionando no entorno do seu próprio eixo. Ela demora, para fazer uma volta completa, para girar 360 graus, ela demora aproximadamente 24 horas. São 23 horas, 56 minutos e 45 segundos, alguma coisa desse tipo. Só que vamos partir do princípio de que ela demora 24 horas. O que esse movimento gera? Dentre outras coisas, gera os dias e as noites. Porque se o Sol vai estar de um lado, só tem um Sol, não tem Sol em todos os lados, o Sol vai estar de um lado, e a Terra gira no entorno do seu próprio eixo, quer dizer que sempre uma parte da Terra vai estar virada para o Sol e uma outra parte não vai estar. E geralmente a parte que não está, hoje, e há pouquíssimo tempo isso acontece, ela está iluminada artificialmente, com as luzes que nós ligamos da nossa casa. Quando a Terra está virada para o Sol, a gente nem consegue mais ver essas luzes ligadas, por mais que muitas vezes continuem ligadas durante o dia. Só que a iluminação do Sol, ela ofusca a iluminação antrópica, a iluminação artificial. Então nós temos a Terra dando uma volta no entorno do seu próprio eixo em 24 horas. E isso é resultado do movimento de rotação. Só que nós viemos falar de solstícios e equinócios. E os solstícios e equinócios não são gerados pelo movimento de rotação. O movimento de rotação vai gerar os dias e as noites, vai gerar o abaulamento dos fluidos aqui na linha do Equador, como, por exemplo, as águas e os gases que compõem a atmosfera, eles são muito mais espessos aqui na linha do Equador do que nos polos, como resultado da força que converge para o centro numa esfera girando a 1.700 km por hora, porque a 1.700 km por hora é aqui na linha do Equador. A velocidade de rotação da Terra aqui no polo é muito menor, porque a distância que um ponto aqui no polo precisa percorrer para girar uma volta completa é muito menor do que a linha do Equador. Então isso é compensado na velocidade. A velocidade de rotação da Terra aqui na linha do Equador, ela é de quase 1.700 km por hora. Quanto mais distante da linha do Equador, a velocidade vai diminuindo. Isso faz com que os fluidos, como os gases e as águas, por exemplo, convirjam para o centro. E aí dão uma feição achatada para a Terra, como se ela fosse achatada nos polos e mais gordinha na linha do Equador, por conta do movimento de rotação da Terra. Porque a Terra poderia ser um corpo celeste que não girasse em torno do seu próprio eixo. E ela começa a girar lá no início da sua formação, quando um outro corpo celeste chamado Theia, não sei se vocês já ouviram essa história, mas essa história é real e é imprescindível para a gente entender tudo isso. A Terra lá, quando ela começa a se formar como poeira cósmica, poeira estrelar, e ela começa a se aglutinar, ela era parada, pô.
e ela começa a se aglutinar, ela não movimenta, ela não tinha um movimento de rotação. Só que aí, lá no início, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava começando a resfriar, a sua camada mais externa estava se formando enquanto planeta, era muito diferente do planeta que é hoje, veio um outro corpo celeste, menor do que a Terra, mas não tão pequeno assim, do tamanho mais ou menos de Marte hoje, e se chocou com a Terra. A massa da Theia, que é esse segundo corpo celeste, fundiu-se com a Terra, aumentou a massa da Terra e fez duas coisas imprescindíveis para a gente hoje. Primeiro, fez a Terra começar a girar nessa velocidade, e a Terra está girando até hoje. É o movimento de rotação que eu acabei de falar. Segundo, inclinou o eixo da Terra. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o eixo da Terra, o polo norte aqui e o polo sul aqui, o eixo da Terra está inclinado. O eixo da Terra inclinado mais o movimento de translação nessa elipse vai fazer com que a Terra, ao longo do ano, receba de forma heterogênea a radiação solar. Vai ter uma parte do ano em que o hemisfério norte vai receber mais radiação solar. E vai ter uma parte do ano em que o hemisfério sul vai receber mais radiação solar. Aqui, o movimento de translação da Terra, ele está mostrando que em algum momento do ano vai ter mais sol no hemisfério norte e em algum momento do ano vai ter mais sol no hemisfério sul. Por exemplo, agora, o hemisfério sul está recebendo mais sol, certo? O hemisfério sul, olha aqui, essa linha aqui, que ela está torta em relação ao sol, né, por conta da inclinação do eixo. A inclinação do eixo é exatamente a latitude dos trópicos, 23 graus e 27 minutos. Os trópicos são 23 graus e 27 minutos porque é aonde a gente tem o sol a pino, que é o sol fazendo um ângulo de 90 graus, ele vai ao máximo ali, tanto a sul quanto a norte. Calma que eu vou explicar isso para vocês. A linha do Equador, que é a linha que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, ela está aqui em verde. E aqui nesse momento, a gente está vendo que o hemisfério sul está recebendo muito mais luz do sol do que o hemisfério norte. Então a gente tem verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. A Terra está girando, Austrália, aqui a Índia, aqui a China, aqui a Arábia Saudita, deserto do Saara. Olha o plano da elipse. A Terra está inclinada em relação ao plano da elipse. Eixo perpendicular, 23 graus e 27 minutos, eixo de rotação, e é essa angulação de inclinação da Terra. Então, 4 momentos do ano, que duram 3 meses cada um. E aí, olha que interessante. Nesse momento aqui, o hemisfério sul está recebendo mais sol. Nesse momento aqui, não tem nenhum hemisfério recebendo mais sol. Por quê? Porque a inclinação do eixo da Terra não está inclinando nenhum hemisfério para o sol e escondendo nenhum hemisfério do sol. Na verdade, a inclinação da Terra ela não está para frente ou para trás do Sol, está para o lado assim, ó. Então, o Sol perpendicular chega no Equador. Nesse momento, a gente não tem nenhum dos hemisférios sendo privilegiado de luminosidade. Só que aí, nesse momento aqui, a gente tem já o hemisfério norte sendo privilegiado de luminosidade em relação ao hemisfério sul. E nesse momento aqui, de novo, aqui embaixo, a gente não tem nenhum hemisfério sendo privilegiado de luminosidade. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O Sol está chegando aqui embaixo, pô. Então ele está iluminando mais o hemisfério sul do que o hemisfério norte. Que dia que acontece isso? No dia 21 de dezembro, o Sol chega mais ao sul possível. E quando eu falo Sol, eu estou falando do Sol a pino, que é essa linha do meio aqui. É um Sol que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Que é o Sol que tem a maior capacidade de aquecer a superfície. Então é o Sol mais quente. No dia 21 de dezembro, a gente tem esse Sol batendo o mais ao sul que ele consegue, que é o Trópico de Capricórnio. Por isso que a gente chama o Trópico de Capricórnio a latitude 23 graus e 27 minutos, e a matemática vai explicar isso, que é a mesma angulação do eixo da Terra, né, da inclinação do eixo da Terra. No dia 21 de dezembro, o Sol vai mais ao sul, e aí bate aqui. E aí nós temos o solstício de verão para o hemisfério sul. Se o Sol está o mais ao sul que ele consegue, a gente vai ter o solstício de inverno para o hemisfério norte. Solstício só pode ser de verão ou de inverno, porque o solstício, ele na verdade é quando tem iluminação desigual na Terra, quando o Sol está mais próximo, mais inclinado, mais forte de um hemisfério do que de outro. Esse é o solstício. Então, quando tem solstício de verão num hemisfério, vai ter solstício de inverno no outro. Isso geralmente acontece, porque às vezes varia, tá? Mas geralmente acontece no dia 21 de dezembro e no dia 21 de junho. O que acontece no dia 21 ou 20 de março, que é o caso de agora, 20 de março? Tô gravando esse vídeo no dia 19 de março, dia do aniversário da minha mãe, e um dia antes do equinócio de outono aqui pra gente no hemisfério sul. Acontece em março e em setembro. Aqui no hemisfério sul, em março, começa o outono,
E aí é a estação de preparação para a época mais fria do ano, que é o inverno. E aqui em março, pro hemisfério norte, pra galera dos Estados Unidos, pra galera da Europa, do Japão, começa a primavera, que é a preparação para a época mais quente do ano, porque aqui em junho começa o verão para eles. Em setembro é o contrário. Em setembro aqui pra gente começa a primavera, que é a preparação pro verão, que começa em dezembro, e pra eles começa o outono, que é a preparação pro inverno, que começa em dezembro. E equinócio significa igualdade. Olha aqui, ó, outono e primavera. Isso acontece, ó, ele vai trazer algum dia aqui pra gente, ou em março ou em setembro, provavelmente em março aqui. Ou os dois juntos. É quando o sol a pino, ele tá batendo aqui na Terra, no meio aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Aqui no meio. O Sol fazendo um ângulo de 90 graus, ele está batendo aqui na linha do Equador. Então a distribuição de radiação solar para ambos os hemisférios é igual, pô. Então não tem verão e inverno. Tem outono e primavera. Isso quer dizer que amanhã, no dia 20, exatamente 18h25, e é exatamente 18h25, quer ver? Ó, equinócio de outono, início do outono de 2023. Equinócio de outono é o fenômeno astronômico que marca a transição entre o fim do verão e o início do outono. No Brasil, o equinócio de outono de 2023 vai acontecer exatamente no dia 20 de março, às 18h25, e termina em 21 de junho. 18h25 é a hora exata que o Sol a pino vai estar batendo aqui na linha do Equador, pô. Luiz Eduardo, então outono e primavera é a mesma coisa, só que em sequências diferentes? Exatamente. Na verdade, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é um o contrário do outro. Porque o outono, como a gente aprende na escola, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. O outono, galera, é quando as folhas caem. Na verdade, calma, existem espécies de vegetais que são consideradas espécies decíduas, ou, sinônimo de decíduas, caducifólias. Quando as folhas caducam, a preparação para a estação mais fria é o outono, e por isso que algumas espécies, principalmente fora da zona intertropical, porque na zona intertropical você não tem as 4 estações do ano bem definidas. O Griffith, que é de São Paulo, eu que sou aqui do Rio de Janeiro, a gente não vê as estações muito bem definidas, tipo assim, inverno neva, e aí depois da neve, da estação mais fria, vem a estação de florescimento, que é a primavera, aí a gente vê tudo florido. Aí depois vem a estação mais quente, que é o verão, e aí é quando chove bastante, é quando fica tudo muito exacerbado. E aí depois cai tudo, porque vai se preparar para neve de novo, que é quando o vegetal ele não pode perder água para o ambiente. E aí por onde que o vegetal perde água? Pela folha. Por isso que ele perde a folha como uma estratégia para se manter hidratado ao longo da estação na qual a água vai estar só congelada, pô. Não vai ter água líquida. E aí depois, na primavera, ele volta a florescer, porque começa a chover de novo. E aí depois ele pega a estação mais chuvosa, que é o verão. Isso, as 4 estações do ano bem definidas, no Brasil, o mais próximo disso é no sul, como o Griffith acabou de falar. Por quê? Porque é a região mais longe da linha do Equador. Porque na região da linha do Equador é sempre muito quente. Vocês concordam comigo que o Sol ele vai a pino uma vez no Trópico de Câncer e uma vez no Trópico de Capricórnio, no dia 21 de dezembro e no dia 21 de junho. Então quer dizer que os trópicos são quentes, só que vai receber o sol mais quente uma vez no ano. A linha do Equador vai receber o sol a pino em setembro e março. Quer dizer que ela vai receber 2 vezes no ano, o dobro. Ela vai ser a região mais quente do globo, em setembro e março. Quer ver? Ele vai botar setembro e março aqui. Ó, vai mudar, exatamente. Em 21 de março e 23 de setembro. Mas, na verdade, amanhã, 20 de março, que vai acontecer, 18h25. E geralmente aqui no hemisfério sul a gente comemora a primavera 22 de setembro. Pode ser dia 23? Pode. Pode ser dia 21 de março? Pode. Mas geralmente 22 de setembro e 20 de março. 21 de junho e 21 de dezembro. Ó, linha do Equador, Polo Norte, Polo Sul. Ó os raios solares. O Sol é tão grande que os raios solares chegam de forma paralelas. E se a Terra fosse plana, a gente não ia ter essa variação de luminosidade ao longo do ano, porque todos os raios solares iam chegar de forma paralela numa Terra plana e ia iluminar todo mundo da mesma forma. Então a gente ia ter sempre o mesmo clima. Não ia ter essa variação de clima ao longo do ano. Só que entendam, galera, essa variação de clima ao longo do ano, ela acontece mais na zona temperada do globo. E o que é zona temperada do globo? É entre os trópicos, que são a latitude 23 graus e 27 minutos, que a galera erradamente arredonda para 30 graus, poderia arredondar para 25, porque é mais perto.
A Terra não é plana, Luiz. Desculpa te desapontar. Espero que você agora deixe de ser terraplanista. Eu sei que você tá zoando, sei que é ironia, mas a gente tem gente aí até hoje que acredita nisso, né? Mas a Terra não é plana. Uma das formas de refutar isso é isso que eu tô falando, pô. Entre os trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, e os círculos polares. Círculos polares são outras latitudes também muito importantes. 66 graus e alguma coisa de minutos norte, 63 graus e alguma coisa de minutos sul, que a galera arredonda para 60 graus, alguma coisa assim. O que é essa área? Essa área é a área de transição entre a área mais quente, que é a área intertropical entre os trópicos, entre os 23 graus e 27 minutos de ambos os hemisférios, e a área mais fria, que a área mais fria é a área dos 66 graus e alguma coisa de minutos, tanto norte quanto sul, até o 90 graus, que é o polo, pô. Só que é a área mais fria, por quê? Porque recebe sempre o Sol inclinado, com um ângulo pequenininho, muito menor do que os 90 graus, então o Sol tem menor capacidade de aquecer a superfície terrestre. E assim, pra mim explica muita coisa, pô, porque eu vejo isso acontecer, eu consigo ver a parábola que o Sol faz no meu céu aqui virado no meu apartamento. Por quê? Eu tô no Rio de Janeiro. Eu tô acima do Trópico de Capricórnio, eu tô mais a norte. Eu tô numa latitude menor, mais próxima do zero do que o Trópico de Capricórnio. Isso quer dizer que, ao longo do ano, eu vejo o Sol passar por cima da minha cabeça. Porque, como eu já falei, o mais ao sul que a parábola do Sol vai, e a parábola do Sol é feita pelo movimento de rotação, tá? O movimento de rotação tá acontecendo e o Sol tá passando por cima da nossa cabeça. Só que tem uma hora que essa parábola fica mais a norte, tem uma hora que essa parábola fica mais a sul. Isso dependendo do seu referencial, pô. Você é o referencial. Eu como referencial. Quando vai chegando no final do ano, mais próximo do solstício de verão, que era no dia 21 de dezembro, o que é o solstício de verão? Quando o Sol bate, quando o Sol apino, esse Sol aqui do meio, ele bate na linha do Trópico de Capricórnio. Então ele já passou por cima de mim. O meu apartamento é virado pro sul. E eu sei disso por quê? Porque em dezembro, no dia 21 de dezembro, eu vejo o Sol fazendo uma parábola aqui, ó. Mais ao sul possível. Então entra Sol no meu apartamento. Agora, por exemplo, que a gente está em março, que a gente está chegando no equinócio de outono pra gente, quer dizer que o Sol já está mais a pino aqui na linha do Equador. Amanhã, às 18h25, que é a hora exata do equinócio, ele vai bater na linha do Equador, o Sol a pino. Então quer dizer que eu tô virado de costas pro Sol. O meu apartamento tá virado pro sul. Inclusive tá aqui, exatamente aqui. Calma, deixa eu voltar. Ó, exatamente aqui, ó. No Rio de Janeiro, na América Latina, aqui. E o Sol tá batendo aqui, quer dizer que eu tô virado pro sul, eu tô de costas pro Sol. Então, no inverno, no outono e na primavera, nas 3 estações do ano em que o Sol não tá aqui, né, ao sul, quer dizer que eu não tenho Sol dentro do meu apartamento, pô. Horrível. Eu fico puto com isso. Porque primeiro que as roupas demoram pra secar, segundo que meu apartamento é frio pra cacete no inverno. E, pô, eu gosto de pegar sol. Pegar sol é vitamina D. Luta contra a depressão. Ó, ele vai botar um carinha aqui, ó. O cara tem que olhar pra cima pra ver o sol, né? Nesse momento aqui, a gente tem o carinha recebendo o sol a pino, aquele sol que dá moca na nossa cabeça. E vai ser verão aqui. Olha só, cara, o carinha. Olha que doideira. Porto Alegre, 21 de dezembro, duração do dia. 14 horas e duração da noite. 10 horas. Exatamente. Esse carinha aqui tá em Porto Alegre, beleza. O que acontece no verão? A parábola do sol, como ela tá mais próxima de você, que tá no verão, a parábola do sol ela fica maior no céu. O sol vai nascer mais cedo e vai se pôr mais tarde. Então você tem mais dia do que noite. Em compensação, no hemisfério que está inverno, a parábola do Sol está mais distante de você. Se é inverno no hemisfério norte, quer dizer que a parábola do Sol está mais ao sul. Se a galera lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, compra um apartamento virado para o norte, chega no verão, quando o Sol está fazendo a parábola mais ao sul, a galera não tem Sol dentro de casa, nunca. E aí, quando você vê a parábola do Sol mais ao sul, lá no hemisfério norte, a parábola do Sol ela é menor no céu. Quer dizer que ela vai começar mais tarde e vai terminar mais cedo. Então você vai ter mais noite do que dia. Nesse dia aqui, no dia 21 de dezembro, a gente tem o solstício de verão para o hemisfério sul. Quer dizer que é o dia que fica mais sol do que noite. É o maior dia e a menor noite. Isso é também verdadeiro para quando é equinócio. Quando é equinócio, eu acho que ele vai mostrar isso aqui, ó. Quando é equinócio, quando o sol está batendo aqui na linha do Equador, quer dizer que a gente tem 12 horas de sol e 12 horas de noite para todo mundo. É o que vai acontecer amanhã. Amanhã é 12 horas certinho para todo mundo. Doideira, né? Trópico de Câncer, olha isso, cara. 23, 27 minutos. Círculo polar ártico, que foi o que eu falei. Será que ele vai botar a latitude aqui?
Círculo Polar Antártico, que é os 66 graus mais ou menos. Cara, isso aqui é muito maneiro. Entra na matemática, né? Já fica salgado pro teu pai. Olha lá, 66 graus e 33 minutos é o Círculo Polar Ártico. E aí, a mesma coisa pro Círculo Polar Antártico, que é no sul. 23 graus e 27 minutos, que é o Trópico de Câncer. Olha os raios solares, direção dos raios solares, exatamente. Nesse momento, o raio a pino, ele tá batendo no Trópico de Capricórnio. Por isso que é verão. Por isso que começa o verão. Essa região é a região mais quente do globo. Ó, solstício de verão no hemisfério sul, 21 de dezembro, porque tá mais inclinado. Olha o equinócio. Quem é que tá recebendo sol agora? 21 de março. Na verdade, amanhã, 20 de março. Equinócio de outono pra gente. E aí o sol vai bater a pino lá em cima no dia 21 de junho. Solstício de inverno pra gente. É o dia que tem a menor duração de sol, porque a gente tá bem inclinado pro sol, né? A parábola do sol tá mais a norte. E aí depois vai ter o nosso equinócio de primavera em setembro. Geralmente 22 de setembro. Ele tá botando aqui 23, mas geralmente é 22. Cara, eu acho que não tem mais o que explicar. Eu acho que é comemorar o equinócio de primavera lá no hemisfério norte e o equinócio de outono aqui pra gente. Amanhã, às 18h25, eu vou estar batendo palmas pro equinócio de outono que começa aqui. Eu agradeço muito esse verão. Esse verão eu fui muito à praia. Eu moro a 15 minutos da praia, né? Então eu aproveitei, fiz jus à minha localização geográfica, às minhas coordenadas geográficas. Como a parábola do sol estava mais ao sul, o sol estava mais quente aqui pra gente. Ele durava mais, né? Eu acordava 5 horas da manhã, já tava sol, pô. Já tava começando a ter sol. Aí 7 horas da noite ainda tem sol. Agora a tendência disso é ir diminuindo até chegar lá no inverno, que é a estação mais fria. Eu sei que quando vai chegar no inverno, tem dia da semana que eu tenho que acordar 5 horas da manhã. E aí o que acontece? 5 horas da manhã tá escuro, frio, geralmente chovendo, que é difícil de acordar. Acordar 5 horas da manhã no verão já tá claro, já não tá tão frio assim. E é justamente por conta da curvatura da Terra, movimento de translação, inclinação do eixo da Terra, uma junção de processos que fazem com que a gente tenha essa variação de temperatura ao longo do ano. Isso é maravilhoso de entender, porque né, a biodiversidade está aí. Isso, e é explicado por isso. Anúzia, Grift, Luiz Eduardo e todo mundo que assistiu aqui, muito obrigado. Agora eu vou lá comer um churrasco do papai, porque hoje é aniversário da mamãe. E mãe, te amo, obrigado por tudo. Sou parte dos professores antifascistas. Eu sei que tá ao contrário aí para vocês, mas o que interessa é a mensagem. Obrigado pela presença de todos, estamos juntos. Até a próxima e viva o equinócio de outono amanhã, às 18h25. É nóis e se me derrubar, é pênalti. Fui!